volta com o nosso Você Bonita e hoje recebendo mais uma vez ela, nossa cirurgiã plástica, doutora Karina Gilio. Bem-vinda! Obrigada Sempre pelo um prazer. convite. Prazer é meu, Carol. Olha, vamos bater papo, gente, que é um papo que vai além de um papo feminino. Eu acho que tem que ter, né, a participação de todo mundo, porque assim, são questões que mudam e eu vou ler a nota para vocês entenderem o assunto. E eu acho que a gente tem que estar atento a tudo isso, né, doutora? Você concorda? Com certeza. Então vamos lá. O nosso tema de hoje, a gente vai falar a respeito de uma nota que saiu, que a França baniu o implante de silicone com textura por associá-lo a um câncer raro. Isso aconteceu, gente, olha, tem sido associado a um tipo raro de câncer, segundo a Agência Nacional de Produtos Sanitários do país, tá? Francesa. O veto envolve menos de 30% de todos os implantes mamários comercializados na França e foi aplicado como medida de precaução para reduzir a exposição das mulheres aos implantes mais texturizados e ásperos, que são um fator de risco, de acordo com eles, hein? Em nota, a Anvisa, aqui no Brasil, que responde pela regulação da prótese, então, aqui no Brasil, informa que tem acompanhado todas as informações disponíveis no mundo sobre o perfil de segurança dos produtos. Estudos e agências sanitárias internacionais, incluindo a brasileira Anvisa, afirmam que não é possível estabelecer relação direta entre o implante e o câncer. Ou seja, criamos um problema, porque até agora desmembrar tudo isso e entender essa relação. Então, doutora, antes da gente começar com as principais perguntas de consultório que a gente separou para vocês, são ótimas, vamos entender essa questão pontual francesa. Eu imagino que algum estudo científico eles tenham apresentado relacionando as duas coisas. Na verdade, assim, isso já vem sendo estudado há bastante tempo. Por várias agências, então não é só pela França, Tá. Mas não se tem ainda certeza da relação desse tipo de câncer raro Tá. com a prótese e o implante mamário. Tá. Isso que eu acho que tem que ficar claro para os pacientes. Uhum. Logo que saiu a nota, eu até fiz no meu Instagram para as minhas pacientes também, quem me segue, eu falei, gente, sem pânico, porque é natural quem tem um implante vai pensar, meu Claro. Deus, vou tirar esse implante. Uhum. De forma alguma. Não existe relação direta. Tá. Existem estudos que mostram que o implante é extremamente seguro e que não causa câncer de mama. Ok. O que foi visto nesse estudo francês é que existem algumas pacientes que têm esse tipo raríssimo de câncer, que é um linfoma anaplásico, já é um tipo muito, muito raro. Tá. De um grupo grande, algumas tinham um implante e algumas não. Uhum. E aí eles não conseguiram estabelecer a relação direta, Carol. Tá. Então eles acharam por medida preventiva suspender a venda. Mas a França não orientou a retirada de quem tem implante. Isso interessante. tem que ficar claro. Porque não é que as francesas têm que tirar os implantes. Não é isso. Tá. Eles proibiram a comercialização temporariamente. Temporariamente. Ok. Desse tipo. Então, vamos mostrar qual é o tipo, Cá? Sim. Porque você trouxe aqui. Aqui eu acho que é uma, se quiser. Isso. Assim, a gente né? tem alguns tipos de textura. Então, o liso seria isso, Carol, que ele é lisinho mesmo. Só que esse é um tipo de implante que para mama, praticamente a gente não utiliza. Há muitos anos, tá? Aqui no Brasil, então, eu vou te falar que eu acho que mais de 15 anos não se usa esse tipo liso. Tá. Porque esse tipo liso, ele pode dar mais contratura capsular, ele tem maior queda, ele tem outras complicações. Pra mama. Então, Pra ele é mama. usado em outros lugares. Inclusive, essa amostra aqui é de glúteo. Porque eu já imaginei. nem tenho... você viu o tamanho? É de bumbum. É de bumbum e ela é mais firme, tá vendo? Olha que legal. Tá aqui, ó. Mas eu trouxe pra que fique claro o tipo de textura. Então, Perfeito. a princípio na França, esse ainda é comercializado. Esse é comercializado, ok? Tá, A o lisa. liso. Ok. Aí, após o liso, a gente tem essa aqui, que é uma microtextura, que ela é menos lisa. Essa Tá. já é mamária, tá? A macrotexturizada, que é essa áspera. Essa mais áspera. E essa, que é a mais, eu falo, a mais moderna, é uma prótese que eu gosto muito e que dá muito resultado para quem tem uma flacidez leve, uma pseudoflacidez, que é um implante de revestimento de poliuretano. Então você vê que ela é tem... veludinho, parece, É um né? veludinho.
Tá? Essa é a prótese que dá mais aderência e menos pitose a longo prazo. E é essa que foi... Eles citam excluída. essa e essa, as duas texturizadas. Então, essas duas Essas aqui, duas ó. aqui. E que hoje, então, seria a mais utilizada A mais exatamente utilizada. por dar um resultado mais natural e de sustentação melhor. Exatamente. Olha que coisa, né? Bom, vamos seguindo com as nossas principais perguntas e por isso que eu sempre peço que vocês participem. Vai lá no @vocêbonita.tv, manda a pergunta ou coloca aí o que você quiser como ideia pra gente Sim. chegar num ponto. E claro, quando a gente está falando de uma questão, de uma doença como o câncer, a gente sabe que envolve aí outras coisas e inúmeras outras, né? E até a predisposição, a questão genética, a hereditariedade, tudo isso, né, Com doutora? certeza. Então, com certeza. né, não dá para estabelecer isso realmente só a um produto Isso, é. que E pra vai gente estar em contato. banir um produto, tem que haver um estudo muito sério, a longo prazo, randomizado que a gente fala. Tem que ser uma coisa que tenha comprovação científica da relação direta. Tá. É isso que eu quero que fique claro. Não existe comprovação científica de que o implante cause câncer mamário. Isso está totalmente afastado. Até onde a gente sabe aqui no Brasil. Ok. Tanto que se a gente fosse pensar, por que numa reconstrução mamária de uma paciente com câncer eu uso um implante? Pois é. Seria um contrassenso, Pois é. né? Porque as pacientes podem, hoje é lei, elas Sim. saírem da cirurgia de mastectomia com a prótese. Inclusive o convênio cobre hoje em dia. É uma coisa que virou lei, é um direito da paciente. E aí seria essa prótese. Seria essa prótese. É verdade. Não tinha parado para pensar nessa parte. Boa, doutora. Vamos lá, vamos juntando as ideias e perguntinhas de consultório na tela, olha lá. O silicone tem validade? Quando devo trocar? Essa pergunta é clássica e a gente já te... Deixamos uma perguntinha que é um clássico, então, da validade da prótese, doutora. Como que a gente interpreta isso e essa questão aí da troca? É um clássico mesmo. Carol. A pessoa já põe perguntando isso, né? Já na primeira consulta eu já explico para a paciente. A gente, para essas próteses, implantes mais modernos, não existe esse prazo de validade, tá? Para os implantes mais antigos, quem tem implantes de 10 anos atrás, de 6, 7, a gente trocava a cada 10 anos por conta mesmo da segurança, pelo risco de ruptura do invólucro do implante. Eu tô pondo aqui para a pessoa entender, não é risco, e aí teria um risco maior de vazamento. Hoje em dia, o gel utilizado é um gel coesivo. Ele não vaza, ele não escorre. É esse aqui, a gente tem uma aberta E aqui pra as você meninas, mostrar. ó, se você for ver, então ele tá, ó, ele não é líquido. Ele é um gel coesivo, ó. Eu abro e ele volta. Se a prótese rasgar, o que vai acontecer é exatamente isso que tá acontecendo aqui, ó. Não vaza, Não né? vaza, ela vai ficar assim no organismo até ser retirada. Mas a prótese não rasga desse jeito. Aqui a gente fez o rasgo proposital para mostrar internamente. Mas a prótese não costuma, ou que as próteses mais antigas, que tinham um invólucro não tão seguro, podem ter microperfurações e pode acontecer, então a gente trocava. Hoje em dia, não. O que é feito? Então, é um acompanhamento anual, com ultrassom, tá? E se for necessário, uma ressonância, pra gente ir acompanhando. Então, colocou o implante, anualmente, volte no cirurgião plástico para ser examinada, para ver se tem essa necessidade. Perfeito. Então, não tem prazo de validade, caso sejam essas novas. Exatamente. Que é essa que você mostrou. Essa que eu mostrei. Se você tem próteses de 20 anos atrás, troque. Aí, é medida de segurança. É medida de segurança. Tá aí. Próxima perguntinha, já perguntinhas do público, @vocêbonita.tv, participe. Vamos lá. O líquido interno, então, do silicone também pode causar câncer? Então, causar câncer, não, Carol. Mas ele é um silicone, é um corpo estranho. Que vai ser absorvido pelos linfonodos. Então, a gente pode ter alterações de linfonodos axilares inicialmente. Então, rompeu. Você não percebeu, faz 5 anos que você não volta no cirurgião, ninguém palpa sua mama, ninguém percebeu, você não fez exame. A axila começa a drenar esse corpo estranho. E aí você vai ter algumas alterações. Não câncer. É isso que tem que ficar claro. Pode, que não vai ter relação, pode ser que não seja câncer, mas pode ser que se a paciente tiver aquilo que a gente falou no início, uma predisposição, um histórico familiar,
Pode ser que sim. É um fator irritativo que tá ali. Colocou, tem que passar em consulta anualmente. Exatamente. Tem que fazer ali as apalpações. A gente fala isso também sempre, não só na questão de quem tem, né, a prótese, quem não tem também. O autoexame, né, Carol? A mulher... E outra, se você fez a cirurgia e você colocou o implante, é obrigatório que você se cuide. Né? O esperado, um pós-operatório a longo prazo, é para o resto da vida. Verdade. Próxima perguntinha. Olha lá, perguntas de consultório. Quais os sinais, então, que há problemas? Dor, número 1. Dor, alteração no formato da mama. Então, a sua mama, de repente, começou a ficar um pouco torta, dobrada, você sente um desconforto. Tá. São sinais de contratura capsular, que podem ser os sinais de Baker. Tem uma classificação técnica para isso. Então, sentiu alguma alteração, procure o cirurgião plástico. E até de ficar muito durinha, já vi alguns casos que as pessoas Sim. relatam assim, o seio tá duro. É isso? É isso. Pode ser que tenha... Pode ser que sim. A contratura inicial não necessariamente é cirúrgica. Se for um Baker 1, a gente tem tratamento clínico. Com algumas drenagens específicas, uso de medicações, a gente pode reverter isso sem necessitar retirar o implante. Que interessante. Mas desde que seja pego no estágio inicial de contratura. E por que acontece isso? Agora, a minha pergunta, né? O que faz, então, um corpo, de repente, numa paciente, apresentar essa mudança no meio do caminho, porque pode ser com 1 ano de prótese, 2, 3, 5, e com outro corpo não? É uma questão pessoal? É uma questão pessoal. A gente ainda não sabe, não tem estudos conclusivos, porque quem descobrir essa chave, né? Aí vai... Resolve muita coisa. Mas você tem assim como, uma coisa clínica mesmo, de falar, olha, certas pacientes, elas vêm com o histórico de algumas coisas parecidas, e até, não sei, um aumento ou diminuição de peso, essas coisas... O que a gente nota, mas eu vou te falar, e isso é da prática clínica, eu não tenho nada comprovado, mas pacientes que são já muito alérgicas, com doenças autoimunes, o peso nem tanto, Carol. A gente nota mesmo as atopias, as doenças autoimunes, na verdade, são praticamente uma contraindicação para o uso de implante, a gente já... não é contraindicação absoluta, mas ela já é um sinal de alerta para que a gente preste mais atenção. Então, a gente já sabe a paciente que tem um pouco maior, uma chance um pouco maior. Tá? Mas não é 100%. Não é 100%. Não. Tá vendo, gente, que interessante? Eu vou andando nessas perguntinhas, até porque também conheço a doutora Karina há muito tempo, e eu acho que o relato de médicos da questão clínica, como a clínica é soberana, eu faço questão de fazer essas perguntas para a gente entender também, poxa vida, a experiência clínica. E claro, você de casa já fica ligado. Vamos colocar mais uma perguntinha de consultório, que essa é importante, olha lá. As próteses com textura, então, são mais antigas? Não. Não, muito pelo contrário. As próteses com textura são mais modernas. São as novas. São as novas. Puxa vida, gente. Vamos lá. Vamos para a perguntinha do público. Estão chegando várias meninas. Esse é o momento. Perguntem. Olha lá. Pergunta da Ana Lúcia. Obrigada, um beijo. O câncer do estudo não é o de mama, e sim o de linfoma anaplástico, certo? Estou correta? Gostaria de saber mais sobre ele. Sim, é Ana, né? Ana Lúcia. Ana Lúcia, você está correta, mas ele é um tipo de câncer de mama. Apesar dele se chamar linfoma, ele é um linfoma específico mamário, tá? Então, ele é um linfoma específico mamário. Ele é raríssimo, tem muito poucos casos descritos no mundo, mas ele é um câncer mamário. Tá. Então, por isso que a gente falou da questão até da pessoa que tem que fazer a retirada da mama e já vai sair com a prótese. Sim. E da não relação ainda, gente, não tem nada comprovado. Próxima perguntinha. Luísa, obrigada, um beijo. As próteses colocadas nas mamas são as mesmas que são colocadas, então, aí colocou no bumbumzinho, né? Não são as mesmas? Não, o princípio da prótese é o mesmo, mas elas têm, o gel tem uma diferença, porque o nosso glúteo não tem a mesma textura mamária. Então, a glútea, ela é um pouco... A densidade é mais firme. Não é que ela é mais firme, ela é diferente, né? O desenho, além do desenho ser totalmente diferente. Ó, Carol, vê se dá pra... Você mesma pegou, já sabia que era. Sim, ela é mais, um pouco mais molinha. É porque o glúteo é diferente da mama. Então, o princípio da prótese é o mesmo, mas ela é em formato diferente, com gel numa textura diferente. Mas imagina, gente, um de mama...
Assim, que quando você tem, vamos falar agora, né? Quando você olha, que tem o seio ali durinho, né? Que a gente diz e tal, no bumbum. Essa, Não dá, né? Não dá. Aí fica estranho também. Aí sai do natural. Exatamente. Que é o que a gente não quer, né? A gente quer que fique natural. Então, elas são diferentes. Diferentes. Agora, Cá, vamos lá. A gente falou dessa questão aí da legislação e tudo mais, mas o que interessa é que, assim, o Brasil tá num dos topos aí do ranking, né? Da prótese, Sim. né? Desta cirurgia. Eu acho que hoje a prótese de silicone, a mama, né? Só perde para uma lipoaspiração. Sim. Ainda perde. Ainda perde. Mas que são as duas Principais hoje. aqui no Brasil. Aqui no Brasil. O que a gente tem que pensar, então, para quem está assistindo a gente e tem a vontade de colocar a prótese? O que hoje é o início, né, desse comecinho aí? Vamos lá, como é que eu me preparo para ter uma prótese? Número 1, procurar um profissional qualificado. Pesquisem. Hoje em dia a gente tem online, não é... É uma coisa que eu bato muito com as pacientes, gente, não é quem tem mais seguidor no Instagram que é o melhor médico, a gente vê isso muito. Olhem no CRM, se ele tem certificado, na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, se ele é cirurgião plástico, para que ele possa apresentar, te dar o melhor trabalho possível. Tá. O paciente tem que estar em condições rígidas, totais, né? Ele não pode ter nenhum problema de saúde. Não pode estar gestante, obviamente. Claro. Amamentando também não. Certo. Precisa ter parado a amamentação no mínimo de 6 meses. Tá? E se preparar para isso. Na verdade, na consulta a gente acaba explicando os maiores detalhes. Mas é uma cirurgia segura, um resultado estético super feliz para o paciente. Eu falo, é uma das cirurgias de entrega de resultado mais rápida. O paciente já sai do centro cirúrgico com a mama. Com a mama, né? é verdade. Eu brinco, elas acordam e falo, coloca a mão na mama. Eu falo, nossa, doutora. Tá aqui, né? Então, só que tem que ser feita com segurança. Sem dúvida. Número então, 1. Sempre hospitalar. Sempre hospitalar, Pelo amor de de Deus, jeito gente. nenhum. Em outro Nunca em ambiente. clínica, consultório, jamais, jamais, jamais. E minha diretora até perguntou, quais são os exames aí, então, né, que não podem faltar? Os pré-operatórios básicos que a gente pede para todas as cirurgias, então, laboratoriais de sangue, de urina, é todo um check-up. Tá. Cardiológico, pulmonar e também mamário. Então, você tem que estar com todos esses fatores 100%. Para a gente pensar em colocar um implante. E a única, uma contraindicação que a gente comentou há pouco, relacionando com outro assunto, é a questão de uma doença autoimune, que pode, sim, trazer um problema no pós-operatório. Com certeza. Tem perguntinha aí já? Então vamos colocar perguntinhas do público na tela. Olha lá, mandem, gente, aproveita. Lúcia, obrigada, um beijo para você. A manobra de Ekland, pode ser isso? Pode. Pode pôr em risco o implante se for realizado em um recente ou após 10 anos, uma vez que ele é feito para maior segurança no diagnóstico? Então vamos explicar que manobra é essa, Lúcia? Eu desconheço, vamos lá, quero saber. Então, Lúcia, na verdade é assim, para pacientes que têm indicação da realização, a gente pode ser feito, não vai prejudicar. Claro que no recente, não. Né? Até porque eu e nenhum cirurgião vai indicar um exame de imagem para um paciente recém-operado. Eu não quero que manipule a mama no início. Ah, entendi. Essa é uma questão para fazer exame. Isso. O termo correto da manobra. Nem expliquei, mas é assim. Aí a gente não quer numa mama inicial, nos primeiros meses, 6 meses, salvo situações em que eu suspeite de contratura, de alguma... Aí o médico vai saber a indicação, Carol. Eu não faço. Tá? 10 anos pode ser feito, desde que o profissional que vai fazer o exame, eles normalmente perguntam nos laboratórios, mesmo no SUS, olha, você tem implante? Você até assina um termo para fazer os exames. E tendo implante é tudo feito com mais delicadeza, mas não prejudica. Não prejudica. Não prejudica. E eu acho que hoje é tão comum que todos os profissionais já estão aí capacitados, voltados para, né, para fazer de uma forma correta que não tem nenhum problema. Agora sim, é uma cirurgia que a gente está falando de mama, que pode ser associada numa mesma cirurgia com outras cirurgias plásticas, porque é também cultural, me parece, do brasileiro que quer resolver, né? Enquanto algumas culturas querem fazer tudo devagar, por etapas e tal, o brasileiro já fala assim, já que... Não tem essa história? Clássica. Já que faço Pode ou não pode? Depende. Depende. Depende de muita coisa, Carol. Depende se o paciente tem condições de saúde, né? Que a gente espera que para fazer uma estética ele tenha. Mas assim,
Depende do número de horas em que essa cirurgia possa se estender. Então, eu tenho que, por exemplo, eu posso fazer a colocação do implante com uma lipo? Pode, se não for passar de 6 horas de tempo cirúrgico. Entendi. Pode. Depende do tamanho da sua lipo, do tamanho do que vai ser feito na mama. Se é só inclusão ou se precisa de uma mastopexia, que é a reconstrução de pele, porque são cirurgias de tamanho totalmente diferentes. Demora um pouco mais de pele, né? É, mais que o dobro. Não é um pouco mais, é muito mais. Uau! Quando a gente vai fazer uma modelagem mamária, a cirurgia cresce muito. Tá. E às vezes o paciente não entende isso. Olha, gente, que interessante. Por isso, confie no médico. Mais perguntinhas do público na tela. Obrigada, Eliana. Um beijo. Para quem tem mãe que já teve câncer de mama, a partir de que idade pode se colocar prótese de mama sem risco? Eliana, já vamos responder. Vamos lá. Perguntinha importante, as meninas estão mandando muitas mensagens, então nós vamos colocar aqui. Pergunta da Eliana, então. Para quem teve a mãe, então, com um câncer de mama, a partir de que idade pode colocar prótese sem risco, né? Difícil falar quando a gente usa o sem risco, né? É, Carol, é muito difícil. Na verdade, se você tem um histórico familiar, tem que ser uma análise muito pessoal. O mastologista, junto com o cirurgião plástico, vão chegar a um consenso desse momento e da via de acesso e da onde deve ser colocado esse implante. Tá? Tudo depende da idade em que ocorreu, do tipo histológico do câncer seu materno. É claro que quando a gente fala que a mãe, quando é materna, é muito próximo. Uma coisa é um câncer mais distante. Quando é materno, a gente fica um pouco mais de olhos abertos, mas não é, claro, 100%. Existem exames para a gente detectar, existe o exame para a gente saber também a chance de desenvolver, que é o exame genético. Olha, então, já tem tudo isso, Já tem tudo isso. Então, a gente tem que pensar com o mastologista, em conjunto com o cirurgião plástico, se é possível e qual é a melhor via e o melhor local para o implante. Tem isso também, porque são vários tipos de cirurgia. Exatamente. Porque a prótese pode ser colocada pelo sulco mamário, periareolar, axilar, e para pacientes com uma maior chance de ter câncer de mama, a gente evita alguns sítios cirúrgicos. Mas isso vai depender muito da paciente e do tipo histológico. Que interessante, isso eu não tinha a menor ideia, doutora. E também aonde é colocado. Às vezes colocar atrás do músculo facilita porque não tem manipulação da glândula mamária. Facilita para um possível diagnóstico de uma alteração. Entendi. Hoje a gente não pode dizer, então, que tal jeito é mais feito. Não. Vai depender da paciente, do histórico da mama. É isso mesmo. Histórico familiar, genético e da mama. Pois é, essa atrás do músculo fica muito bonito, né? Porque fica bem natural. Mas claro que ela tem um pós-operatório um pouquinho mais rígido. Eu tenho amigas que colocaram atrás do músculo e dói um pouquinho mais. Mas tudo bem. Quem vai colocar também aguenta depois pra ficar bem bonito, né, doutora? Vamos fechar com perguntinha do público. Olha lá quem escreveu pra gente. Iorli, obrigada. Meu médico diz que posso operar 2 meses após parar de amamentar. Pode mesmo? Aí é um critério de cada médico. A doutora Karina tem a recomendação dela. Cada médico segue o que acha correto. Tem coisas que a gente fala assim, são certeiras na literatura e que a gente não pode sair fora porque vai prejudicar o paciente. Mas existem coisas em que a gente pode ter maleabilidade. Então, se o seu médico viu e acha que vai ser bom para você com 2 meses, ok. Não é uma regra dos 6 meses absoluta. Depende como está a mama, quanto teve de leite. Sem dúvida. Às vezes você com 2 meses já não tem mais nada, toma remédio para secar. A gente não sabe, tem vários fatores. Gente, o leite às vezes fica até anos depois. Eu me lembro, sei lá, 2 anos que eu já tinha parado de amamentar um dia no banho. Me assustei, inclusive. Vazando. Porque vazou. Eu falei, que isso que tá acontecendo? E era um final, sei lá, né? Pode acontecer, né? Questão hormonal, pode acontecer. Então, às vezes eu tenho paciente que fala, doutora, eu tô com 6 meses. Aí eu faço a expressão, tem leite. Eu falo, então, vamos esperar. Ou eu passo uma medicação para ajudar. Né? Existem também pacientes que não amamentaram e que têm saída de secreção de leite por alteração da prolactina. Existe tudo. Então, casos são individuais e cada paciente tem a sua indicação. Tá aí, gente. Então, confie no médico, procure com tudo que a gente
comentou, né? Hoje você tem onde pesquisar essa questão do CRM, essa questão de fazer parte aí da Associação Brasileira de Cirurgia Plástica, para fazer tudo isso com segurança. E eu agradeço mais uma vez nossa queridíssima cirurgiã plástica, a doutora Karina Gílio. Vai lá no Insta para seguir o trabalho dela, que tem muita coisa bacana da clínica, né? E até de outras questões que não envolvem aí a cirurgia, mas que são hoje procedimentos muito legais, né? @doutora abreviado Karina com K Gílio, tudo junto. @doutora abreviado Karina Gílio. Telefone para quem quiser mandar mensagem ao WhatsApp da clínica 97570 7039 97570 7039. Doutora, um beijo. Ai, obrigada, beijo nas Carol. meninas. Beijo no violão. Até a próxima. Gente, a gente tem uma história tão legal. Ela tá vendo no programa há quantos anos? Nossa, Carol, acho que uns 7. 6, 7 anos. Tá me mandando umas fotos 6. antigas. João tem 6. E hoje, nossos filhos estudam juntos por coincidências e coisas da vida. E a gente sai juntos muito também. amigos. A gente aproveita, sai junto e bate papo. Obrigada sempre. Obrigada Parabéns pela pelo oportunidade, trabalho. viu, Até a Carol? próxima.